Olá, olá! Já estamos aí em clima de ano novo. O Natal acabou de acontecer e já temos que nos preparar para o novo ano que está chegando, é ou não é? E quantas ideias, quantos projetos que a gente tem para um novo ano, né? Quantos votos nós fazemos querendo mudar, querendo melhorar e muito mais. Tem um texto na Bíblia que é, às vezes, até difícil de entender, mas foi um famoso e conhecido voto que um personagem bíblico fez. O voto de Jefté, quando ele disse assim: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas e o Senhor lhe deu a vitória. E depois, quando a gente vai ali no verso, aqui no 34, quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro dançando e tocando pandeiro. Era filha única, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você está partindo o meu coração, porque tem de ser você quem vai fazer sofrer, quem vai me fazer sofrer. Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Esse voto Jefté fez, querendo sacrificar aquele que saísse primeiro da sua casa. Como que a gente entende isso? Deus aceita o sacrifício dos seres humanos? Quando a gente faz um voto a Deus, nós temos que cumprir? Nós não podemos recusar ou voltar atrás? Pecadores como somos, qual é o conselho bíblico para isso? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Na Mira da Verdade, agora em ritmo de ano novo. Que gostoso estarmos aqui junto com você para mais um pouquinho estudarmos da Palavra de Deus. Um dia especial, o ano está chegando aí, um novo ano está chegando. Com certeza nós temos planos, nós temos projetos para a nossa vida e queremos sempre melhorar, né? Queremos estar mais perto do nosso Senhor. Queremos pedir sempre a Ele para que Ele possa dirigir e fazer com que a gente mude algumas coisas para melhorarmos e estarmos um pouquinho mais perto dEle, é ou não é? É assim mesmo. Nós temos muitos votos de dias melhores e pedindo a Deus que nos ajude. Isso é importante, a gente fazer planos e se programar para cumprir esses planos. Bom, esse é o programa de perguntas e respostas bíblicas, que com certeza você tem algumas dúvidas bíblicas, até mesmo com assuntos como esse, como nós abrimos o programa sobre um voto feito por um personagem bíblico, que você já vai saber qual é, tá bom? Mas quem está na mira para responder as nossas dúvidas e os nossos questionamentos é ele, professor Leandro Quadros. Feliz Ano Novo, professor, tudo bem? Para você também, Tito, feliz Ano Novo, que Deus abençoe a você, tua família, teus projetos, teus planos e que Deus, amigo telespectador, abençoe também o seu novo ano, os seus projetos, os seus planos, que Deus realize os seus melhores sonhos e que você lembre da promessa, do pedido de Deus, na verdade, em Deuteronômio 8, 17 e 18, né? Quando Ele abençoar, quando Ele prosperar você, não se esqueça de que não foi a sua força quem conquistou isso, mas Deus lhe deu a vida para você ter as suas conquistas. Obrigado por sua companhia no Na Mira da Verdade e esperamos que mais uma vez agora e que ao longo de todo o ano você se sinta mais próximo do texto bíblico para que Deus fale ainda de forma mais próxima ao seu coração.
Você está vendo aí, o nosso cenário está todo enfeitado, trazendo um pouco mais de carinho para você, né, que está vivendo esse momento aí, já se preparando para um novo ano. A gente também está aqui animado com as metas da Novo Tempo lá em cima e a gente querendo alcançar muitos e muitos corações. E a gente apresenta aí um novo ano que está por vir e que com certeza Deus vai estar no comando. Mas nós abrimos aqui o programa de hoje falando sobre um dos votos que nós encontramos na Bíblia e que é algo que sempre traz algum questionamento aqui. Foi o voto feito por Jefité, onde a gente lê na Bíblia dando-nos a entender de que ele sacrificou a sua filha. Quando ele pediu a Deus que se desse a vitória a ele, ele sacrificaria alguém, ou o primeiro que saísse das portas de sua casa. E Deus deu a vitória, ou a vitória foi dada a Jefité. E quando ele chegou na sua casa, quem foi a primeira pessoa que saiu? A sua única filha, professor Leandro Quadros. Como é que a gente explica isso? Qual foi o motivo de eu querer colocar essa primeira pergunta na mira da verdade hoje, professor? Porque com certeza no novo ano a gente tem metas, a gente tem votos a fazer, né? Querendo coisas, que Deus nos dê coisa, fazendo votos de que a gente vai cumprir algumas coisas, enfim. E aqui a gente vê um desses votos, que aparentemente não foi muito feliz. Eu queria até que você desse aí mais uma vez uma explicação sobre esse trecho da Bíblia que traz muita confusão, controvérsia e acho que tem alguma coisa dúbia aí, eu não sei. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tito, realmente esse é um texto bastante perturbador, né, para muitos cristãos. E eu sou bem franco em dizer, né, que mesmo que a maioria, grande maioria dos teólogos creia, né, que Jefté realmente sacrificou a própria filha, o fato é que, para mim, até o momento, não tem como tirar uma conclusão, ou seja, bater um martelo. Aí você pensa assim, telespectador, então quer dizer que não há resposta? Não, vou mencionar para você as duas possibilidades. E como que para mim, pessoalmente, nenhuma delas ainda me convenceu 100%, aí você toma a sua decisão quanto a qual interpretação você vai seguir. Mas antes, temos que responder aqui a pergunta, na verdade, mais importante. Deus aprova sacrifícios humanos? A resposta é não. Se Jefté realmente sacrificou a sua filha ou não, de uma coisa nós não temos dúvidas. Deus considera um crime, uma abominação, qualquer sacrifício humano. E um dos primeiros textos nos quais encontramos isso é Deuteronômio 12:31. Deus já, há muito tempo antes de Jefté, ele já havia ensinado aos israelitas o seguinte: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles, os povos pagãos, aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Então, entre as práticas abomináveis para Deus, praticadas por povos pagãos, estava o sacrifício infantil, ou o sacrifício de seres humanos que não fossem também crianças, não importa. Deus abomina isso. Teve momentos, né, por exemplo, em que o próprio povo de Israel veio a se corromper com essas práticas. E lá em Jeremias 7:31, nós lemos Deus dizendo o seguinte: olha, isso que vocês fizeram de sacrificar os filhos nem me passou pela mente. Então, ou seja, Deus abomina isso. Então, se Jefté praticou isso, com certeza não foi uma aprovação de Deus, é um registro bíblico do grande bola fora que Jefté deu. Ok? Agora, deixa eu apresentar para você, resumidamente, muito brevemente, as duas opiniões sobre esse texto. Não vou citar também todos os argumentos de ambos os lados. Vou citar o que para mim é a argumentação mais forte de ambos os lados. A primeira argumentação, né, e grande parte dos comentaristas crê, que Jefté realmente sacrificou a filha num voto precipitado que, obviamente, Deus não aprovou, essa barbaridade, esta abominação, né? Só que ele praticou isso e as evidências que eles encontram, né, os teólogos creem nisso, é que
a dor experimentada por Jefté seria muito forte para ele não ter de sacrificar a filha depois, entre outros argumentos. Já outros eruditos, como por exemplo, e aí é uma grande minoria, mas eu a princípio simpatizo mais com a opinião desta minoria, como por exemplo Matthew Henry, um teólogo metodista, ele explicou que em Juízes 11, né, quando o texto diz: o primeiro que sair da porta será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto, esse teólogo metodista argumenta que no hebraico também pode ser traduzido assim: esse será do Senhor e oferecerei um holocausto. Então, para ele e para uma minoria de teólogos, ele teria perpetuado, quando fala será do Senhor, ele teria devotado a filha à perpétua virgindade, tanto que o texto fala que ela não conheceu o varão, não é? Óbvio, o argumento pode ser usado para o outro lado também, mas a argumentação de Henry perpetuou ela à perpétua virgindade, obviamente, né? Desculpe aqui a redundância, e ofereceu um outro holocausto, tá? Na estrutura do texto, no hebraico, como diz Matthew Henry, é possível traduzir das duas formas. Há argumentação para ambos os lados. Em relação, por exemplo, à presença de Jefté na galeria dos heróis da fé, né? Os teólogos da primeira interpretação dizem que ele cometeu um voto sacrificado, né? Um voto precipitado, sacrificou a filha, e obviamente Deus o perdoou e destacou a grande vitória dele, colocando ele na galeria dos heróis da fé. É um argumento válido. Matthew Henry, e eu concordo com ele, acha que seria muita coisa Deus colocar como exemplo na galeria dos heróis da fé um camarada que sacrificou a própria filha, mesmo que Deus o tenha perdoado. Eu, a princípio, sou mais da sugestão de Matthew Henry. Tá? Agora, reconheço, né, que existem uma grande maioria de teólogos que crê na primeira opção e que, para mim, a princípio, não tem como bater o martelo em relação a um texto desses. Agora, de uma coisa não temos dúvidas. Tenha sacrificado ou não, né? A Bíblia é clara em dizer que Deus considera todo tipo de sacrifício humano uma abominação, um crime, e obviamente Deus jamais aprovaria uma barbaridade dessas, né? Muito bem, muito bem. Estamos apenas começando esse programa e para você participar, mande as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12981510101. É só o seu smartphone aí, onde você coloca os textos ali, você manda pra gente. Isso é um SMS, não é o WhatsApp, tá bom? É as mensagens de texto do seu telefone. Manda sua mensagem para esse nosso número, 12981510101, que eu recebo aqui na hora. Você pode usar as redes sociais, o Facebook, namiradaverdade.nt, e o Instagram, @namiradaverdade, e também o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Bom, mande as suas perguntas pra gente, como por exemplo, tem uma pergunta que chegou aqui pra gente, e eu sempre digo, né, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser. Lembrando que nós estamos aqui num programa comemorando um novo ano, né? Mas mande as perguntas que você quiser, tá bom? Mande as perguntas, nós já colocamos aqui a primeira pergunta sobre os votos. E é importante, né, professor, a gente destacar a importância de fazermos bons votos, né, de melhorar a nossa vida espiritual para o próximo ano, quem sabe? É ou não é? Tem alguma orientação aí, tem algum, como você pode dizer aí, um conselho bíblico, né? Um conselho, né? Conselho não se vende, né? Mas enfim, veja aí, você tem algum conselho pra gente? A Bíblia, né? A Bíblia tem algum conselho pra gente fazer alguns votos bons para um novo ano? A Bíblia orienta, Tito, a nós diferenciarmos metas, diríamos, de votos. Olha aí, olha aí. Então, por exemplo, ter metas, isso é muito importante. Eu sei por minha própria vida, quando não temos metas, né, nós acabamos postergando certos sonhos e realizações. Então, temos que ter metas. Agora, fazer votos, Jesus não recomenda. Por quê? Em primeiro lugar, aqui, vamos começar por Eclesiastes capítulo 5, tá? Versículo 4 e 5 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Então, a primeira coisa que Deus diz, a Bíblia diz, quando fazemos um voto e não cumprimos, somos considerados tolos.
Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então isso aqui é uma coisa que demonstra que é algo mais sério. Então se você fizer uma promessa para Deus, um voto, tem que cumprir. Quer dizer que ele não te perdoe? Não quer dizer que ele não vai perdoar, ele perdoa votos não cumpridos. Mas, se for para fazer e não cumprir, que não faça. E aí, indo para o Novo Testamento, Jesus já é mais enfático, diríamos assim, em relação a isso. Considerando a nossa natureza pecaminosa, nossa instabilidade emocional e etc., o melhor é não ficar fazendo promessas. Fazer metas, mas não promessas e votos. Então, por exemplo, aqui em Mateus 5:33, falando de juramentos, né? Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, nem cumprirás, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos, os teus votos, tá? Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem pelo Jerusalém, por ser cidade do grande rei. E nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Ou seja, não adianta jurar por essas coisas, porque você não tem controle sobre elas. E aí, verso 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, Jesus aqui está nos advertindo. Então, faça metas, tenha sonhos. Agora, não faça promessas, especialmente esse tipo de promessa. Ó, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu não vou mais fazer isso. Veja, se você é um pecador, tem um livre-arbítrio corrompido pelo pecado. Não que você não tenha, você tem, mas é corrompido. Como é que você vai prometer, por exemplo, não pecar mais? Um absurdo. Então, neste ponto, é melhor ter metas, alvos, definir o processo, né, para a realização dessas metas, mas fazer voto e promessa, a não ser que tenha muita certeza que você vai cumprir, porque a Bíblia diz que é um tolo aquele que faz um voto e não cumpre. É verdade, muito bem, muito bem. Bom, faça suas perguntas, manda pra gente, como por exemplo essa que chegou aqui, ó. Diz assim: boa noite, assisto vocês há muito tempo e quero parabenizar pelo programa. Sou católico e gostaria de saber sobre o batismo na Igreja Católica. Se batiza crianças. Isso está correto? Muito sincera a pergunta do nosso irmão. Biblicamente, meu querido irmão católico, olha, obrigado, viu, pela honra da sua audiência. Nós temos muitos irmãos, não apenas evangélicos e protestantes, mas também católicos, espíritas, que acompanham o nosso programa. Muito obrigado pela confiança, tá? Veja, querido irmão, biblicamente, não era costume dos tempos bíblicos batizar, por exemplo, bebês. O que se fazia nos tempos bíblicos? E aqui, Cristo, sendo o nosso maior exemplo, vamos ver como que os pais de Jesus procederam com ele na infância. E aí, isso serve de um exemplo para nós hoje, tá? Verso Lucas 2:21 fala que ele foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus. E aí, versículo 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então veja, no momento em que o bebê nascia, passando o tempo da purificação deles, o que acontecia? Ele era apresentado ao Senhor no templo. E em consagração desse primogênito a Deus, se oferecia um sacrifício de animais. Então, o Senhor Jesus, ele só foi batizado na fase adulta. Ele não foi batizado quando era bebê. Lógico, isso não significa que crianças com uma certa idade e que tenham a capacidade de cumprirem, por exemplo, com Atos 2, 37 e 38, não significa que elas não possam ser batizadas, né? Há crianças de 8 anos em diante, isso vai depender muito de uma avaliação dos pais, do pastor e outros fatores, mas há crianças que já entendem, por exemplo, Atos 2, 37 e 38, ali diz que a pessoa para ser batizada
ela tem que ter a capacidade de se arrepender dos pecados e crer em Jesus como seu salvador pessoal. Só que um bebê não tem essas condições, por isso que ele era o quê? Primeiro apresentado no templo. Tá? Então nós cremos, por mais sincero, né, e bem intencionado que seja, intencionada que seja a prática, né, católica de batizar bebês, ela não é realmente uma prática bíblica. Tá? Além disso, devemos considerar um outro detalhe que eu estava esquecendo. O batismo na Bíblia não é por aspersão, que é aspergir, não é? Um pouquinho de água sobre a cabeça do bebê. O batismo bíblico é por imersão. Isso você pode ver tanto no significado primário da palavra, do grego baptizo, batismo quer dizer mergulhar, afundar, imergir. Então você aprende isso tanto no significado primário da palavra, quanto na forma como as pessoas eram batizadas no Novo Testamento. Se você ler, por exemplo, Mateus 3, 16 e 17, ali é dito que quando Cristo foi batizado, ele saiu da água. Tá? João 3, 23 diz que João Batista batizava em Enom, porque ali haviam muitas águas. Então, não há necessidade de batizar por infusão ou aspersão, né? E ao mesmo tempo exigir-se um lugar onde existam muitas águas para batizar por aspersão ou infusão, mas não é esse o caso. O fato de existir muitas águas em Enom fez com que João Batista batizasse ali. Né? E o próprio simbolismo do batismo, né? Romanos 6,4. Ali ensina que o batismo é um simbolismo do sepultamento de uma vida de pecado e uma ressurreição para uma nova vida com Cristo. Então tem que ser realmente o corpo todo. Muito bem, muito bem. Nós temos que ir para um intervalo rapidinho. Aproveite o intervalo, hein? Manda pra gente sua pergunta, a gente volta já já. Já estamos de volta e olha só a pergunta que chegou pra gente aqui no programa de hoje. Gênesis, é o nome da pessoa, hein? Gênesis Francisco. A pergunta do Gênesis é a seguinte, professor. O Ministério do Santuário nunca apresentou mulheres como sacerdotisas. Será que a mulher pode fazer parte no trabalho de sacerdócio? Por favor, tem fonte nas escrituras para isso? Então aí é a questão das pastoras, não é, professor? Eu imagino que o Gênesis está querendo perguntar sobre isso. Será que mulheres podem exercer o cargo de pastoras? A Bíblia tem alguma orientação? Olha só o que ele citou o sacerdócio, né? Que não tinha mulheres sacerdotisas ou tinha? Não, realmente no antigo Israel não vemos a figura da mulher presente na obra de sacerdócio. Até porque era uma obra que exigia muito do homem, exigia muito tempo. E para Deus, a presença da mãe com os filhos é algo sagrado. Não existe obra na terra mais importante do que a obra de uma mãe em preparar um filho para ser um bom homem, em preparar uma filha para ser uma boa mulher e servir a Deus. Não tem obra no mundo mais importante do que essa. Tá? Agora, o fato de existir apenas a figura masculina no sacerdócio não significa necessariamente que uma mulher não possa ter um dom espiritual, né, à altura, dirmos assim. Vou dar aqui um exemplo, não vou entrar nessa polêmica porque não tem necessidade. Você vê, por exemplo, em Juízes, capítulo 4, verso 4, e também em Atos 21, 8 e 9, que mulheres recebiam o dom profético. E nós sabemos, pela lista de dons espirituais, com exceção do dom do amor, o dom profético está em proeminência. Então, se Deus chama uma mulher para ser profetisa, por que não poderia dar a uma mulher a capacidade do ministério pastoral? Não tem um porquê. Agora, óbvio, não podemos aqui usar, né, de imposições, porque, por exemplo, igrejas que não têm esse costume ainda estão estudando esse assunto. Né? Então, há igrejas como, por exemplo, ordenam diaconisas, né, a obra de ministério, ordenam anciãs,
e ainda estão no processo de estudar e ver a possibilidade de ordenar mulheres ao pastorado. Então tem que deixar que a igreja, a comissão específica, estude bem o assunto, porque realmente não é um assunto claro no texto bíblico, né? E obviamente isso tem que ser feito sobre a autoridade das Escrituras, sobre a decisão de um conjunto de líderes da igreja, né? E jamais motivado por movimento feminista. Movimento feminista, movimento progressista que tenta impor as coisas do jeito deles, não. A igreja de Deus, uma igreja séria, não se deixa influenciar por essas ideologias satânicas. A igreja de Deus baseia as suas crenças na palavra de Deus. E se aquilo não está ainda claro, buscar princípios que possam nortear e que tudo seja feito com base na Bíblia, oração, direção do Espírito Santo e não com base em ideologias humanas. Muito bem. Olha, tem uma pergunta aqui, ela está um pouquinho longa, mas eu vou colocar na mira, baseado em Lucas 14:5, quando Jesus curou em um sábado. Olha só o questionamento do Lucas. Caro professor Leandro, segundo Lucas 14:5, o fazer o bem não corrompe a santificação do sábado. E isso nos dá a compreensão do porquê de algumas atividades ditas laboriais terem sua prática justificada no 7º dia da semana, como por exemplo, o trabalho em hospitais. Mas note que essa premissa também se estende a outras profissões. Veja, por exemplo, que se um profissional policial não for sentinela na sua cidade, quem garantirá a segurança dos seus cidadãos? Isso não é fazer o bem? Ou, se um motorista de ônibus não se dispuser a levar os menos abastados a seu destino, quem os levará? Isso não é fazer o bem? Se o profissional eletricista não se empenhar em garantir o fornecimento de energia aos hospitais, como serão atendidos os pacientes, isso não é fazer o bem? Portanto, a dúvida que tenho é mais profunda e talvez capciosa. Partindo do pressuposto que é o fazer o bem que justifica o trabalho no dia do sábado e não o título da profissão em si, porque alguns irmãos são admoestados quanto à execução do seu trabalho no dia do sábado, conquanto que outros não? Olha aí, professor. Então, é um argumento, né, que ele apela para o fazer o bem em todas as práticas laboriais, né, em todo o trabalho. Como é que você apresenta isso na palavra de Deus? Porque a gente sabe que na Bíblia, né, os sentinelas também trabalhavam no sábado. A gente percebe Jesus curando no sábado e as pessoas acabam achando que isso é um trabalho. Como é que é? Como é que é isso? Veja, eu entendi a preocupação do irmão, é bem sincera a pergunta. Mas veja, a questão não é só fazer o bem no sábado. Quer ver uma coisa? Vender um produto bom que atenda a necessidade de alguém é fazer o bem ou é fazer o mal? É fazer o bem. Nem por isso a Bíblia autoriza a prática comercial no sábado. Então, o que é fazer o bem aos sábados? Veja, você tem que analisar o contexto. Tanto aqui em Lucas 14, quanto em Mateus 12:12, fazer o bem é curar pessoas no sábado. É realizar atividades essenciais à vida. Então, você não deveria, irmão, pegar o termo fazer o bem e ampliá-lo tanto. Porque se você ampliar tanto, você vai contrazer o próprio mandamento. Porque o mandamento em Êxodo 28:9 diz: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Eu pergunto, trabalhar é fazer o bem ou é fazer o mal? Trabalhar é fazer o bem. Só que não são todas as boas práticas que Deus autoriza no sábado. Aí que está o detalhe. Por exemplo, o trabalho, o ganha-pão, o vender, são práticas que Deus não autoriza no sábado. Aqui em Neemias 13:19, por exemplo, é dito que Neemias, depois vou explicar a questão do policial e do médico, colocou guardas para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, fazer o bem não é um termo que se refira a tudo que é bom no contexto. Porque trabalhar é bom, não importa a área de trabalho. Se é um trabalho honesto, que traz sustento para você e para sua família, é fazer o bem.
Só que o fazer o bem no contexto de Lucas 14 e Mateus 12 é realizar atividades essenciais da vida. Então você ampliou demais a questão e você aí, com essa ampliação, acaba contradizendo o próprio mandamento e os textos bíblicos que ensinam como guardar o sábado. Sobre a prática médica, policial, óbvio que há atividades essenciais à vida, né? Quando Cristo cura aos sábados, ele mostra que a cura é algo essencial à vida. Quando Neemias usa-se de soldados para guardar em Jerusalém, ele o faz por quê? Para evitar que o sábado fosse profanado com atividades comerciais e ao mesmo tempo mostrando que é uma outra profissão essencial à vida. No mundo de pecado, o crime não avisa quando vai chegar e nem escolhe dia da semana. Só que há dois detalhes aqui a observarmos em relação a esses dois assuntos. Primeiro detalhe, Cristo curava os sábados, mas ele observava o sábado e não permitia que essa atividade em prol da vida o atrapalhasse de ir à sinagoga. Olha que curioso. Em Lucas 4,16 é dito que Cristo, segundo o seu costume, ia à sinagoga aos sábados. Não era só porque era judeu, é porque está na lei de Deus isso. Tá? Então veja, Jesus fazia o bem aos sábados? Fazia. Curava pessoas, que essa é a atividade. Só que Cristo, por exemplo, não trabalhava na carpintaria. Cristo, mesmo fazendo bem, não permitia que o bem pelas pessoas o atrapalhasse de uma íntima comunhão com Deus no sábado. Então Cristo sabia guardar o sábado. E todo profissional médico tem que aprender com ele como guardar o sábado. Sobre os soldados que trabalhavam no período do antigo Israel. Havia um revezamento de escala. Eles trabalhavam em prol da segurança e da não profanação do sábado, mas isso não era uma rotina. Havia um revezamento tão grande que uma vez ou outra o indivíduo aparecia lá e depois tinham outros soldados para fazer esse revezamento. Então, existem profissões essenciais à vida? Com certeza, mas esses profissionais não são diferentes dos outros seres humanos diante da lei de Deus e até mesmo pela estrutura física e emocional deles. O sábado, sétimo dia, deve ser observado por todos. Óbvio, há profissões essenciais, os ajustes devem ser feitos, né? Mas toda pessoa, não importa a área na qual ela trabalhe, se ela não dedicar um dia exclusivo de adoração a Deus e à família, como por exemplo o sábado, que é o mandamento bíblico, essa pessoa vai ter doenças, vai ter problema de desgaste, de estresse e tudo mais. Então, todos devem ser adoradores do Deus bíblico no sábado. Tem as profissões essenciais? Tem, mas elas não são uma desculpa, não é, para transgredirmos o quarto mandamento. Muito bem, professor. Olha aqui no SMS uma perguntinha que está na mira. Me chamo Lúcio, gostaria de fazer uma pergunta. Como devo me comportar mediante os conselhos bíblicos para resistir os desejos da carne, incluindo a pornografia? Como a pessoa deve se comportar mediante os conselhos bíblicos, professor, para resistir aos desejos da carne? Todos nós temos desejos da carne. Como que a gente pode adquirir forças para sermos um pouco mais fortes dia a dia? Realmente. Eu sei que isso é um processo de santificação, né, professor? Que é diário. Que é diário, não é? Veja, é muito... eu assim, aprecio certas dicas, né, que as pessoas dão para lidar, por exemplo, contra os desejos da carne, contra a pornografia, mas eu vejo que muitas dicas elas não se aplicam a todos os casos de uma forma inteligente. Por quê? O que acontece? Há pessoas que têm um vício na pornografia, um vício tão avançado, né, que de acordo com o Dr. Carnes, no seu livro Isto Não é Amor, a estrutura química produzida no cérebro, né, na verdade, os elementos químicos, a estrutura produzida no cérebro pelo vício na pornografia é semelhante à estrutura química da morfina no organismo humano.
Então, é uma bobagem dizer o seguinte, olha, faça isso e isso e você vai vencer o vício. Isso não se aplica a todas as pessoas. Se o cara está num processo químico de vício, né, é a mesma coisa dizer assim, ó, você está viciado em morfina, então agora se abstenha dela e pare, ou heroína, ou cocaína, não importa, pare porque você vai conseguir. Não é bem assim que a coisa funciona. Então depende do nível, do vício, do tempo de prática. Se a pessoa então foi abusada sexualmente, aí é mais difícil ainda. Então não dá para pegar o ser humano e colocar dentro de uma caixinha, ok? E por isso nós temos que usar todas as orientações bíblicas para ajudar alguém. Óbvio, é importante se abster da pornografia, é importante fazer atividade física, mas há casos que uma psicoterapia vai precisar ser feita, porque o cérebro acostumou tanto com aquele estímulo que produz uma estrutura química parecida com o vício na morfina, que a pessoa precisa de um acompanhamento maior. Tá? Então, quais são as sugestões bíblicas? Tem várias, né? Eu não vou aqui poder agora, por causa do tempo, explicar muito isso, me deter muito nisso, mas a primeira dica que eu vou dar para você, né, é a de Romanos 12:2. Não fala disso em específico, mas o que contém no texto se aplica a isso também, tá? 12:1 e 2. Rogamo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não se conforme com este mundo, não seja como, por exemplo, como aqueles que dizem que ver pornografia é uma coisa comum e tranquila e tudo mais. Não se conformar com isso. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você estuda o texto bíblico, você percebe que ter a mente transformada é buscar ter uma mente semelhante à de Cristo. E isso, de acordo com Colossenses 3:1 e 2, é possível pelo relacionamento íntimo com Cristo. Então você precisa ter uma relação íntima com Deus, na qual você fale abertamente com Ele. Olha, eu tenho problema com isso, me ajude. E estar disposto a receber de Deus os insights em relação ao que você precisa fazer para lutar com o hábito. Outra dica, 1 Coríntios 7:9. Paulo diz assim, que se a pessoa não consegue se dominar, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, ter uma vida sexual com o cônjuge, uma vida ativa, ajuda muito. Não resolve o problema totalmente, porque muitos casados têm o vício na pornografia. Mas é um passo bem interessante, tá? Ter uma vida sexual ativa, satisfatória, de diálogo, né? Em que os dois satisfaçam um ao outro, obviamente dentro daquilo que a Bíblia ensina, especialmente no livro de Cantares. E um terceiro aspecto, né? Busque terapia, não tem jeito. Há gatilhos que disparam muitas vezes o sentimento de solidão, de ansiedade e outras coisas mais que podem levar a pessoa ao hábito. Então, neste caso, tem que também fazer uma psicoterapia. E atividade física. Quanto mais exercitar o corpo, quanto menos alimentos estimulantes usar, mais fácil será. E crer na companhia diária de Jesus, né? Não pense assim, eu caí de novo, então eu estou perdido. Não. Você tem que crer na doutrina da justificação pela fé. Você tem que crer em 1 João 2:1, que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, siga adiante, não desista, faça a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. A gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta e olha, já começa o bloco anunciando a você um estudo bíblico fantástico. A Revista Esperança tem nesse guia de estudo aqui, Verdades para o Tempo do Fim, temas fascinantes sobre o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim.
Então, se você quer aprender um pouco mais sobre os últimos dias da história do nosso mundo, você pode pedir esse guia de estudos aqui, essa revista Esperança, que tem o guia Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? É só você ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Nós temos uma equipe aí para atender a sua ligação. E se você já fez o guia Verdades para o Tempo do Fim, olha, tem vários. A Cura do Pecado é um outro guia de estudos fantástico. Evidências, falando sobre arqueologia. O que mais que você quer saber sobre arqueologia, sobre a veracidade da Bíblia, por exemplo? Você tem o curso Evidências, Sentimentos, a parte emocional da vida, como entender, como saber biblicamente sobre esse assunto. Essa revista Sentimentos. E muitos outros, é só você ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Do Na Mira da Verdade é esse, hein? Verdades para o Tempo do Fim. Então peça agora mesmo e você vai se aprofundar um pouco mais na Palavra de Deus. Professor Leandro, na última semana nós fomos pegos de surpresa com uma notícia que saiu aí e eu queria colocar essa notícia na Mira da Verdade, queria que você biblicamente pudesse mostrar alguma coisa sobre isso. Veja só, a matéria diz o seguinte: em decisão histórica, Vaticano autoriza bênção para casais do mesmo sexo. A Bíblia autoriza isso, professor? Agora, entender também o que seria essa bênção para os casais, né, do mesmo sexo. Ou seja, o poder papal aí autoriza a bênção para casais do mesmo sexo, é isso? Interessante, Tito, essa notícia. Realmente, o Papa Francisco, né, ele autorizou a bênção para casais do mesmo sexo, mas não autorizou, né, por exemplo, o casamento, né? Ele não autorizou, por exemplo, uma mudança na doutrina da igreja, até porque a igreja não aceitaria algo assim, né? Então, é uma bênção, tá? E ele tem um propósito de ser inclusivo. Obviamente, nós não podemos, né, desconsiderar que todas as pessoas são potenciais filhos de Deus e que Deus ama a todos nós, seja uma pessoa hétero ou homossexual, tá? Agora, obviamente, o precedente que o Papa abriu não é bíblico. Por quê? Deuteronômio, por exemplo. Não, Levítico 18, 22. Vamos ler esse texto aqui. Será que é possível abençoar uma união que Deus não abençoa? Essa que é a questão. Não houve mudança na doutrina da igreja, isso não. Mas será que devemos abençoar algo que Deus não abençoa? Não estou dizendo que Deus não abençoa as pessoas, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Deus abençoa a todos. Não importa se é um hétero, homossexual, homem ou mulher, negro ou branco, não existe isso para Deus, tá? A cruz, diz Gálatas 3, 27 a 29, ela une todos ao redor de Jesus. Ok? Agora, a relação entre pessoas do mesmo sexo, como que a Bíblia considera em Levítico 18, 22? Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Bom, se Deus considera a união em si, não as pessoas, né? Mas a união em si uma abominação, o Papa não deveria autorizar esta bênção, diríamos assim. Então, entre outras coisas que eu não vou entrar agora no mérito da questão, mas o que tanto católico quanto protestante pode aprender com isso? Pelo menos duas coisas. Primeiro, um católico pode aprender o quanto é perigoso colocarmos a tradição eclesiástica acima da Bíblia. Se nós colocamos a tradição eclesiástica acima da Bíblia, nós abrimos um precedente para que qualquer ser humano se julgue o intérprete supremo e autorizado das Escrituras. E não é isso que nós vemos na Bíblia. Nós vemos na Bíblia, sim, um respeito pela tradição apostólica, mas nunca essa tradição apostólica é colocada acima da Bíblia, muito pelo contrário. Olha o que diz Atos 17, 11. Nessa região de Bereia, Paulo e Silas pregavam. E olha que curioso, a Bíblia não elogia os bereanos por aceitarem simplesmente a tradição apostólica. Elogia, pelo contrário, por eles colocarem a Bíblia acima da tradição apostólica. Por quê? Porque eles não acreditaram em Paulo e Silas porque eram eles quem pregavam.
Eles conferiam se o que Paulo e Silas pregavam estava de acordo com a Bíblia. Então essa é a posição bíblica. Tá? Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então veja, se na Bíblia os bereanos são elogiados por não acreditarem cegamente em Paulo e Silas, os cristãos hoje devem também ter isso em mente. Não devem acreditar cegamente porque o líder religioso disse, a tradição interpreta a Bíblia. Nada disso. A Bíblia que deve interpretar e guiar e normatizar uma tradição. Então esta é uma lição para os nossos irmãos católicos. E tem uma lição para nós protestantes também. Porque às vezes os protestantes dizem assim, o católico coloca a tradição acima da Bíblia. Mas tem muito protestante que coloca a opinião do pastor acima da Bíblia também. E também está errado. Okay? Não que não devamos confiar nas pessoas, mas não devemos confiar o quê? Cegamente. Nenhuma pessoa, seja pastor, seja sacerdote, não importa o líder espiritual que seja, nenhuma pessoa deve ser a nossa mente. Ninguém deve pensar por nós. Nós podemos receber orientação, guia, aconselhamento espiritual, mas pensar no nosso lugar jamais. Isso é contra o governo de Deus. Deus já nos deu o nosso cérebro e um livre-arbítrio, mesmo que hoje esteja corrompido pelo pecado, que é para nós usarmos, para nós pensarmos. Ok? Então, obviamente, se percebe uma boa intenção do Papa Francisco em querer mostrar para todos, não é, que todos somos iguais perante Deus. Mas a forma dele mostrar isso não está certa, do ponto de vista do texto bíblico. E por isso, todo cristão, seja católico ou protestante, que coloca como meta viver de acordo com um assim diz o Senhor, ele deve colocar a Bíblia acima da tradição da igreja e a Bíblia acima também da palavra do pastor. Muito bem, então olha só a pergunta que eu vou colocar para você agora, professor. Quem mandou foi a Carol, eu acho que é Carol, Carol. Gosto muito da igreja adventista e venho frequentando e estudando a Bíblia com os amigos numa igreja local. A igreja adventista do sétimo dia, agraciada pelo Espírito Santo, me tirou muitas dúvidas acerca da palavra do nosso Deus. Penso em me batizar prontamente na igreja adventista. No entanto, tenho uma dúvida que ainda me incomoda. Por que a igreja adventista pergunta se o batizando, ou aquele que vai se batizar, que está preparado para se batizar, né, aceita o dom de profecia de Ellen G. White como uma das características identificadoras da igreja remanescente no voto batismal? Entendo e aceito o dom de profecia, mas por que citar Ellen G. White? E por que tal pergunta deve ser obrigatória para o batismo? Já que na Bíblia o pressuposto para se batizar era querer o batismo e batizar-se em nome de Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Olha aí, professor, uma pergunta sincera. Sim. E talvez não está compreendendo. Já que você falou sobre tradição e tudo mais, eu quero que você diferencie as coisas aí, quando a gente está falando aqui, por exemplo, do dom de profecia por Ellen G. White. Veja, importante, não vou me aprofundar muito no assunto, mas eu quero explicar bem a resposta a essa questão para a nossa amiga. Veja, na Bíblia nós encontramos dois tipos de profetas verdadeiros, né? Os profetas canônicos e os não canônicos. Os profetas canônicos são aqueles que têm livros no cânon ou na lista de livros inspirados, e profeta não canônico é aquele que não tem livros na Bíblia, mas é um profeta do mesmo jeito. Tá? Então nós percebemos, por exemplo, que o dom profético é dado dessa forma. Há profetas canônicos e não canônicos. E nós cremos que assim como, por exemplo, as 4 filhas de Filipe eram profetisas, em Atos 21, 8 e 9, assim como Ana foi profetisa em Juízes 4:4, Ulda, assim como Deus usou mulheres para receber o dom profético, mesmo que não fossem ali profetisas canônicas, Ellen White se enquadra nesta categoria de profeta não canônico. Tá? Veja, aceitar o dom profético de Ellen White não é uma regra para a pessoa ser batizada. Né?
Agora, ao mesmo tempo, a Igreja Adventista sempre age com muita coerência e transparência para com seus membros e novos membros. Esta pergunta é feita porque a pessoa precisa ter certeza do que ela está fazendo. A Igreja crê que Ellen White foi uma profetisa não canônica, cuja função jamais é completar a Bíblia, mas levar a mente das pessoas para a palavra de Deus. Isso ela mesma fala, por exemplo, no livro Primeiros Escritos, página 78. Tá? Então a igreja acha que seria uma falta até de honestidade com a pessoa ela não ser avisada e ela também não demonstrar a crença nesse dom profético não canônico. Porque se a pessoa não crê, lógico, ela pode aceitar a Jesus independente disso. Só que o que acontece, se ela entra para a igreja com essa dúvida, não vai ser saudável para a fé desta pessoa. É por isso que antes a igreja leva muito a sério o estudo bíblico, né? A pessoa vai fazer um estudo bíblico, tirar as suas dúvidas. Dependendo do nível de dúvida que a pessoa tem sobre este ou outro assunto, é melhor postergar o batismo, ampliar o estudo bíblico, porque, veja, a Igreja Adventista não quer somente batizar pessoas, ela quer formar discípulos. E para a pessoa ser um discípulo de Cristo coerente com a fé que ela professa, é importante ela saber que o dom profético é uma doutrina importante. Porque aqui em Apocalipse 19:10 fala, né, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é o testemunho de Jesus nos últimos dias? O que é o espírito de profecia? É o dom profético dado pelo Espírito Santo, seja canônico ou não canônico. Tá? Então é por uma questão de transparência. Nós não cremos que só quem crê no dom profético dado a Ellen White pode aceitar Cristo como Salvador. Seria um absurdo crer nisso. Mas nós agimos com coerência, honestidade. Então a igreja não quer que nenhuma pessoa, ao se tornar adventista, depois leve uma surpresa. Ah, eu estou batizado aqui, estou batizada aqui, só que eu não sabia que a crença no dom profético de Ellen White fazia parte desse corpo doutrinário. Seria muito ruim para a fé da pessoa. Então é por respeito, na verdade, e coerência que a igreja procede desta forma. Muito bom, muito bom. E olha só, nosso tempo está acabando aqui, mas eu acho que você consegue responder essa em 2 minutos. Cadê o câmera? Se você puder vir aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha só a pergunta que tem para a gente aqui, ó. A folha em branco simboliza 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento? Eu vou mostrar aqui, ó. A Bíblia tem um espaço em branco entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E aí a pergunta é, isso é uma representação, de fato, dos 400 anos de silêncio que houve de Deus não falando com nenhum profeta? É isso mesmo, professor? Não, realmente houve um silêncio, tá? Chamado período intertestamentário, ou seja, um período entre o Antigo e o Novo Testamento, em que Deus não se comunicou com o seu povo mais por meio do dom profético, por causa da rebeldia do seu povo. Esse período é chamado de período intertestamentário e é mais ou menos 400 anos. Agora, essa folha em branco é mais uma questão editorial, não é? Por exemplo, escrever dos dois lados numa folha dessas, né, não ficaria legal, especialmente uma folha transparente. Então eu creio que essa aqui é mais uma questão Não, com editorial, certeza, né? Mas é como se fosse um símbolo, né? De um espaço que teve entre um e outro, né? Pode ter, Tito, esse símbolo, só não sei, né, não posso dizer se o tradutor teve essa intenção, mas não vejo um erro. Porque a pelo pessoa que a gente entender vê assim. em todas as Bíblias aí, não sei na sua Bíblia também se tem um espaço em branco aí, não tem? Tem um espaço em branco, não totalmente, não totalmente, né? Então varia de Bíblia para Bíblia, né? Mas é isso mesmo, é um período intertestamentário, né, que houve ali. Muito bem, muito bem. Professor, estamos aí em fase de ano novo, nosso programa acabou aqui, mas a gente não pode deixar de agradecer a você que acompanha a gente aí. Muito obrigado por esse ano que está chegando ao fim, por você ter estado aqui com a gente, fazendo esse programa acontecer. Que Deus lhe abençoe. Professor, é com você. A gente já vai se despedir. Tito, que Deus te abençoe, obrigado pela companhia. Que Deus abençoe a você, amigo e amiga telespectadora. Acompanhe o nosso programa ao longo de 2024, que ele continue sendo uma bênção nas nossas vidas. E lembre-se que durante o ano que vem
Se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E Deus lhe dê muitas bênçãos nesse novo ano. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Lembrando sempre que aqui as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Forte abraço, feliz ano novo. Tchau!